Ok, retornando para o segundo bloco da aula de hoje, terminamos então a questão dos métodos interpretativos da norma jurídica. Às vezes, quando nós aplicamos os diversos métodos de interpretação, nós podemos chegar a diversos resultados diferentes. Quando isto acontecer, o direito do trabalho tem um princípio específico para isso, que é o princípio in dubio pro operário. Isso quer dizer, se você está interpretando uma lei e usando uma determinada linha de interpretativa, você chega a um resultado. Usando uma outra linha interpretativa, você chega a um outro resultado. Então, você precisa, na verdade, descobrir qual é o melhor resultado para o trabalhador. E aí, aplicar esta interpretação. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria ciência jurídica do direito do trabalho. Porque, não é? No direito do trabalho, há a premissa de que se pretende proteger mais o trabalhador e não menos, ok? Então, nos demais ramos do direito, também no direito do trabalho, o intérprete deve se valer de uma base teórica sólida, né? Consistente nos princípios gerais do direito e nos princípios específicos daquele ramo do direito que você está atuando, além das noções de equidade que nós vamos tratar agora, daqui a pouquinho mais adiante, não é? Muito bem. E as interpretações ainda podem ser classificadas quanto ao resultado, não é? Quanto ao resultado, a interpretação pode ser declarativa quando a interpretação for suficiente em si mesma para o entendimento da norma. Ela pode ser restritiva quando a interpretação diminuir o alcance da norma, ou seja, quando o intérprete chega à conclusão de que o texto disse mais do que queria dizer, né? Não tem esse R aqui, perdão. Quando o texto disse mais do que queria dizer, aí ela é restritiva. Ocorre necessariamente nos contratos benéficos, nas cláusulas penais e nas normas de exceção, não é? Sempre que eu tiver uma norma de exceção, eu tenho que interpretá-la restritivamente, não é? Mas não só nestes casos, hein? Não só em contratos benéficos, cláusulas penais e normas de exceção. Eu estou dizendo, quando você estiver interpretando um contrato benéfico, uma cláusula penal ou uma norma de exceção, você deve fazer a aplicação mais restritiva possível. Mas isso acontece em outras situações. Eu me lembro que quando nós tratamos da interpretação gramatical lá na aula passada, eu falei para vocês do artigo da transferência, e que o legislador escreveu domicílio, mas nós íamos fazer a leitura de residência, não é? Então nós estávamos diminuindo o alcance da norma, nós estávamos encolhendo o alcance da norma. Aquela foi uma interpretação restritiva, tá certo? Bom, e aí, por fim, ela pode ser extensiva. Então, na extensiva, a finalidade é ampliar o alcance da norma, né? Aqui está forma, gente, é norma, né? O alcance da, vamos escrever aqui, norma, né? Isso. Ou seja, quando o texto disse menos do que o seu objetivo, ocorre necessariamente na análise de dispositivos que versem sobre direitos humanos fundamentais, direitos constitucionais fundamentais, por exemplo, mas não só nestes, mas também nestes, quando a gente está falando de direitos humanos fundamentais, quando a gente está falando de direitos constitucionais fundamentais, a interpretação tem que ser a mais ampliativa possível, ok? Então, a interpretação quanto ao resultado, ela se
classifica como declarativa, é a usual, é a normal. A declaração, você chega ao exato sentido da norma. A restritiva, quando você diminui o alcance da norma, chegando à conclusão de que o legislador disse mais do que deveria dizer, então você diminui. E a extensiva, que é aquela situação em que você amplia o alcance da norma, concluindo que o legislador disse menos do que deveria dizer, não é? Vamos pegar lá cláusula penal, artigo 477, parágrafo 8º da CLT, um artigo muito comum no nosso dia a dia, né? Então diz lá, nesse dispositivo legal, que se o pagamento não for feito no prazo fixado, o empregador pagará uma multa equivalente a um salário do empregado, não é? Já muitas vezes os advogados tentaram sustentar o quê? Que o salário ele é composto não apenas da parte fixa, mas também de outras verbas que incidem e integram o contrato, como por exemplo, horas extras habituais, adicional noturno habitual, adicional de periculosidade habitual, tudo isso compõe o salário. Então a multa do 477 deveria ser o salário acrescido destes adicionais que eram habitualmente pagos ao empregado. E a jurisprudência diz, não é? Aqui a regra é uma regra de exceção, de punição, e as punições são interpretadas restritivamente. Se o legislador disse salário, eu vou entender salário base e não o salário acrescido de outras verbas. Essa é uma interpretação restritiva, não é? Também contratos benéficos. Me lembro, não vou citar o sindicato, mas um sindicato fixou o valor da hora extra, em 100%, o adicional da hora extra em 100% sobre a hora normal. Escreveu assim, hora normal, não é? E aí o que acontece? Esses trabalhadores desse sindicato habitualmente recebem adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, ele integra a base de cálculo da hora extra para que esta seja calculada, porque se a hora normal é periculosa, a hora extraordinária também é. Mas quando a hora extra é 50%. Neste caso, como foi fixado um adicional de 100% para a hora extra, é um contrato benéfico, então a jurisprudência interpreta restritivamente. É 100%, mas é só sobre a hora base, sem o acréscimo da periculosidade. E aí o trabalhador, quando entra com esse pedido, a ação é julgada improcedente. Por quê? Porque fez uma interpretação restritiva. Por quê? Porque o contrato é benéfico. Então, é preciso saber que nas cláusulas penais, nos contratos benéficos e nas cláusulas de exceção, né, a CLT tem várias cláusulas de exceção, a interpretação tem que ser sempre a mais restritiva possível. Bacana, pessoal? E com isso, nós terminamos a parte de interpretação da norma jurídica. E agora a gente vai começar a falar de integração da norma jurídica. Os alunos às vezes confundem uma situação com outra, mas não tem por que confundir. Quando eu estou falando de interpretação da norma jurídica, eu parto de uma situação em que a norma existe. A norma está posta. E eu preciso encontrar o significado desta norma. Quando eu falo em integração da norma jurídica, eu parto da situação de que a norma não existe, de que há uma lacuna no ordenamento jurídico e eu preciso preencher este espaço vazio. Integração, então, da norma jurídica, né, do ordenamento jurídico, é tapar estas lacunas, tapar estes buracos. Não tem uma norma que trate deste assunto. Como eu resolvo isso? Não é?
Então é disso que nós vamos tratar. O que nós tratamos até agora? Existe uma norma tratando do assunto, qual é o significado dela? Isso é interpretação. Não existe norma tratando do assunto. Eu preciso tapar este buraco e eu preciso preencher esta lacuna. Isto é integração, que a gente vai começar a estudar a partir de agora, não é? É um pressuposto de funcionamento do ordenamento jurídico que ele seja integral. Sob pena de, em determinadas hipóteses, o Poder Judiciário deixar de julgar conflitos sob alegação de ausência de norma correspondente à hipótese fática em discussão. E isso acarretaria uma enorme insegurança jurídica, não é? Imagine aqui que alguém trouxesse para o juiz uma situação nova, não prevista em nenhuma norma. E aí o juiz dissesse, olha, como não tem norma regulando esse assunto, eu não vou julgar, né? Em alguns países isso é possível. Em alguns países isso existe, né? O juiz diz, olha, isso aí vocês vão ter que ir para mediação, vão ter que ir para arbitragem. Eu não posso julgar porque não tem norma que trate desse assunto. Mas no Brasil, no sistema romano, né, de direito romano, de origem no direito romano, como é o Brasil, isso não é possível. Não se admite o non licit. Não se admite que o juiz lave as mãos. O juiz precisa decidir. Então, há um pressuposto, um dogma de que o ordenamento jurídico é completo e que ele abarca todas as situações possíveis. Mas isso, obviamente, é um dogma, não é? Já que nós sabemos que o ordenamento jurídico não é completo. Nós sabemos que existem lacunas. Lacunas são aquelas situações em que eu não tenho norma aplicável. Ok? Muito bem. O professor Carlos Henrique Bezerra Leite, trazendo as lições da professora Maria Helena Diniz, ele explica que existem 3 espécies de lacuna. Aquela primeira espécie chamada de lacuna normativa, que é a mais comum, que todos vocês conhecem, é aquela situação em que não há norma sobre determinado caso. Não existe norma a respeito disso. E nós podemos aqui, por exemplo, citar aquela situação do trabalhador que acumula funções, não é? O trabalhador foi contratado para ser auxiliar de escritório, por exemplo, não é? Mas ao longo do contrato de trabalho, o empregador também determinou que ele fizesse a limpeza dos banheiros do escritório, e isso não estava no contrato original, não estava na combinação original. Acabei de inventar isso. Então, o sujeito foi contratado para ser auxiliar de escritório e ao longo, depois, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois que ele estava trabalhando lá, o empregador falou, eu preciso de alguém que limpe os banheiros, então você vai limpar. E aquele trabalhador, numa parte da sua jornada, fazia a limpeza dos banheiros. Então ele aí acumulou uma função, não é? Nós temos no ordenamento jurídico uma previsão de acúmulo de função para quem trabalha lá na área do radialista, na lei do radialista, não é? Então lá tem. Mas, e aqui em São Paulo nós temos também uma norma coletiva, se não me falha a memória, para os trabalhadores em condomínios, que também trata disso. Mas assim, no geral, para quem, por exemplo, trabalha num escritório de contabilidade, foi admitido lá para ser auxiliar de escritório e acabou lavando os banheiros do escritório de contabilidade, para esse cidadão, um cidadão comum, não existe uma regra. Talvez na norma coletiva, mas aí eu não conheço. Mas, em princípio, não existe. E aí esse cidadão vai e procura o Poder Judiciário, dizendo, olha, eu preciso receber um plus, um acréscimo salarial, né, um adicional por acúmulo de função, porque eu fui contratado para fazer a função A
e fazia também a função B, não é? E aí nós não temos uma regra para tratar deste assunto. Esta é a chamada lacuna normativa, não existe norma. Mas, segundo a professora Maria Helena Diniz, reproduzida aqui no livro do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, nós temos também a lacuna ontológica. Onto, eu já disse na aula passada, significa ser, essência. Lacuna ontológica, quando há uma norma, mas ela não corresponde aos fatos sociais contemporâneos, né? É o que ocorre quando o grande desenvolvimento das relações sociais e o progresso acarretam o ancilosamento da norma positivada. Ancilosamento vem de ancião, o envelhecimento da norma. Então a norma envelheceu, ela não corresponde mais aos fatos sociais. Então esta norma, embora exista, embora esteja no ordenamento jurídico, ela não pode ser aplicada, porque ela não corresponde mais aos fatos sociais. Daí porque você deixa de aplicar a norma. É como se ela não existisse. E eu tenho uma lacuna criada por essa situação, não é? Com a implantação do PJE, por exemplo, nós, e antes da reforma trabalhista, nós tínhamos uma situação assim, porque a CLT dizia que a defesa seria apresentada em audiência, mas nós sabemos que com o PJE não é viável, não é possível, não é factível apresentar uma defesa e documentos em audiência, porque os documentos precisam ser inseridos no sistema. Então, não é que não é conveniente, não é factível, não é possível. Qualquer pessoa que advoga no seu trabalho sabe que ela não pode chegar na audiência com o seu laptop, tentou o acordo, não saiu o acordo, então espera aí, excelência, que eu vou inserir aqui no PJE a minha contestação. Então, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos uma situação de ausência de norma. Quando se faz a defesa no processo do trabalho, a norma existe e fala que é oralmente em 20 minutos, mas no processo eletrônico isso não é possível. Então, e como hoje todos os processos são eletrônicos, como é que faz? Não é? E aí não tinha norma específica. Aí a reforma trabalhista veio, embora, na minha visão, equivocadamente, tenha permitido que a audiência possa continuar sendo feita oralmente em audiência, mas trouxe lá um dispositivo para dizer que a parte pode apresentar antes da audiência no sistema de processo judicial eletrônico, resolver o problema. Mas nós tínhamos ali essa questão. Como nós temos também, viu, gente, um outro exemplo que eu costumo citar muito, não é? A CLT tem a previsão de que o advogado será intimado das decisões judiciais pela via postal. Na CLT está escrito que ele vai ser intimado pela via postal, pelo correio, não é? A maioria de vocês não consegue nem imaginar o que é isso. Quando eu era estagiário, no comecinho da minha advocacia, era assim. Nós recebíamos no escritório as notificações postais da Justiça do Trabalho com cópia das decisões que o juiz proferia. Era pelo correio mesmo. Mas antes mesmo de eu me tornar juiz, quando eu era advogado ainda, a Justiça do Trabalho começou a publicar no Diário Oficial de papel. Naquela época o Diário Oficial era de papel, né? E de uns anos para cá, no Diário Oficial eletrônico, não é? Mas isso não tem norma na CLT que trate disso, não é? Se você fosse, acompanha comigo, se você fosse levar a ferro e fogo, você diria assim, não pode,
porque tem previsão expressa na CLT, eu não posso aplicar subsidiariamente outras leis processuais. A lei processual que trata da publicação em diário oficial ou em diário oficial eletrônico, ela só se aplica na ausência de norma na CLT. Como a CLT tem norma tratando de notificação do advogado, eu não poderia aplicar a lei extravagante. E aí entra então as lições da professora Maria Helena Diniz. Ela diz, olha, tem norma, mas é uma norma muito velha, ela não corresponde mais à realidade. Notificar advogado por cartinha não tem nenhum sentido no século XXI. Então, tem norma, mas é como se não tivesse. Isso é que é lacuna ontológica. Tem norma, mas é como se não tivesse. Por quê? Porque essa norma não corresponde mais à realidade social, não é? E por fim, nós temos a lacuna axiológica. Axio, valor, não é? Aí diz a professora Mariana Diniz, tem norma, mas a norma não é justa. A lacuna axiológica é a ausência de norma justa. Neste caso, existe um preceito normativo, mas se for aplicado, sua solução será satisfatória ou injusta. Então, é o mesmo que não existir. Quando existe uma norma posta, mas esta norma não leva a um resultado justo, é como se ela não existisse, abrindo aí o espaço para a lacuna. Eu devo dizer para vocês que o assunto merece um estudo bastante aprofundado, mas a grande verdade é a seguinte, no Poder Judiciário, principalmente na Justiça do Trabalho, nós encontramos uma enorme resistência a essa questão das lacunas ontológicas e axiológicas. Muito raramente você encontra a determinação de aplicação de preceitos, de integração de outros sistemas, porque o sistema do direito do trabalho ou do processo do trabalho estariam envelhecidos ou seriam injustos, não é? Um exemplo de lacuna axiológica que eu não dei para vocês, que para mim era perfeito, era a questão daquela multa do artigo 475J do CPC, que hoje é o 523 do CPC atual, da intimação para pagar sob pena de, não pagando espontaneamente a dívida, ser acrescida de 10%. A Justiça do Trabalho concluiu, o Tribunal Superior do Trabalho concluiu num IRR, um incidente de recursos repetitivos, que esse dispositivo não é aplicável no processo do trabalho. Então, não importa o que o professor Antero pensa, eu sou obrigado a aplicar esse entendimento e aplico esse entendimento, porque a lei me obriga a aplicar, não é? Mas eu estou aqui só comentando o que seria uma lacuna axiológica. Então, o que acontece? O crédito trabalhista que é privilegiado, a parte tem que ser intimada por oficial de justiça, o que aqui em São Paulo demora 2, 3, 4 meses para acontecer, não é? E se ela não pagar espontaneamente a dívida, ela não tem nenhum acréscimo. O crédito civil comercial, que é tratado lá na Justiça Comum, no CPC, a parte é intimada na pessoa do advogado, que é instantaneamente, é no dia útil seguinte à publicação, não é? Para pagar, sob pena de pagar um acréscimo de 10%. E aí eu coloco isso quando eu faço, ou quando eu fazia, que agora esse tema está superado, não tem mais palestras sobre isso. Mas nas minhas palestras, naquela época, eu dizia assim, imagina o dono de um bar, o dono de um botequinho pequeno, e ele no mesmo dia, ele recebesse uma intimação para pagar uma dívida trabalhista de R$5.000 do juiz do trabalho,
e no mesmo dia ele recebesse uma intimação do juiz civil para pagar uma dívida que ele tem com um fornecedor de bebidas, no valor de R$5.000. Então, no mesmo dia, o dono desse boteco, desse barzinho, ele recebeu 2 intimações de 2 juízes, do juiz trabalhista e do juiz civil, para pagar R$5.000 cada uma. Mas ele só tem R$5.000. E ele diz: senhor advogado, meu advogado, eu só tenho R$5.000, eu só posso pagar uma das dívidas. Qual dívida eu devo pagar? O advogado responde: pague a dívida do cível, porque se você não pagar, o juiz vai acrescer 10% de multa. Mas, doutor, e se eu não pagar a dívida trabalhista? Não vai acontecer nada, ela vai continuar sendo de R$5.000. Então você vê que a norma trabalhista, ela existe, ela está posta, é o artigo 880 da CLT, está lá, certo? Mas provoca um resultado injusto, porque ele provoca no devedor a preocupação de pagar primeiro o outro crédito e não o crédito trabalhista, que é um crédito privilegiado, que é um crédito alimentar. Então, é nesse sentido que a professora Maria Helena Diniz diz: a ausência de norma justa. Existe um preceito normativo, o artigo 880 da CLT, mas aplicado o artigo 880 da CLT, a sua solução é injusta. Injusta porque você deixa o crédito trabalhista numa posição inferiorizada em relação ao crédito de natureza civil / comercial / empresarial. Então, eu sempre defendi, enquanto professor, nas minhas palestras, enquanto juiz até o TST decidir a questão, pela aplicação dessa multa. Mas aí o TST decidiu em IRR, isso nós vamos estudar lá no próximo semestre, é um precedente de observância obrigatória, não é? E aí decidiu que não cabe, portanto não cabe. Então, nós vimos aí quais são os 3 tipos de lacunas. Como nós preenchemos essas lacunas, né? Qual o sistema para preencher isso? A lei de introdução às normas do direito brasileiro diz assim: quando a lei for omissa, ou seja, quando houver lacuna, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, a lei de introdução às normas do direito brasileiro autoriza o juiz a preencher os buracos destas 3 formas. A CLT, ela ainda vai além. Ela diz assim: as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais, ou seja, quando houver lacunas, não é? Decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência. Aqui, ó, jurisprudência não tinha lá em cima. Analogia já tinha lá em cima. Por equidade não tinha lá em cima. E outros princípios e normas, principalmente do direito do trabalho, isso tinha lá em cima, princípios gerais, e usos e costumes e direito comparado. Então, além do que diz a LINDB, a CLT ainda autoriza o juiz a preencher os buracos pela jurisprudência, por equidade e por direito comparado. Então, nós temos aqui uma gama de recursos que o juiz pode usar para solucionar estas lacunas, não é? Então nós podemos dizer que na ausência de norma, lacuna, haverá integração, preenchimento pelos seguintes métodos: princípios, analogias, costumes, equidade e direito comparado. Sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. E eu deixei aqui nos princípios uma interrogação. Por quê? Tanto na LINDB quanto na CLT, você tem a referência a princípios. Aqui, ó, princípio, não é?
Tá aqui, ó, referência a princípio. E aqui, ó, cadê? Princípios, né? Você tem referência. Então, Santander, se tem referência nos dois dispositivos normativos, por que que você colocou um ponto de interrogação aqui, não é? Nós trataremos disso agora no retorno do próximo bloco, porque esse aqui eu já estourei o tempo. Até daqui a pouco.